Estamos no meio de uma série, Jesus, o Deus dos recomeços. E eu tenho 30 minutos, exatamente 30 minutos, para eu compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração. E o tema dessa ministração hoje é recomeços em meio à tempestade. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: recomeços em meio a tempestades. É possível recomeçar mesmo no meio das tempestades. Amém? O texto que eu quero ler com você está em Mateus 14, do 22 ao 33. Vai ser uma leitura um pouquinho longa, então eu peço que você acompanhe comigo. Vou tentar ser o mais breve possível, sem perder o sentido aqui da leitura. Amém? Acompanhe comigo aqui no telão, ou aí na sua Bíblia. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 horas da madrugada, ou talvez na sua versão aí, a 4ª vigília da noite, às 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo. Diga comigo: não tenham medo. Coragem, sou eu, Jesus falou. Então Pedro gritou: se és tu realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde estás. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse Jesus. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Recomeços em meio à tempestade. Essa é uma das passagens, uma das cenas do Evangelho mais incrível, porque nenhum outro homem tem-se o registro de que ele tenha andado sobre as águas. Mas a Bíblia relata aqui nesse texto que Pedro, debaixo de uma palavra de Jesus e no meio de uma tempestade de tirar o fôlego, porque a tempestade estava quase afundando o barco. Agora você imagina, irmão, se a tempestade está afundando o barco, é preciso muita coragem para você deixar o barco e começar a andar em direção a Jesus no meio de uma tempestade. Então esse texto é um dos textos mais incríveis do Novo Testamento, e ele marca um milagre extraordinário feito por Jesus. E o que é interessante no texto é que os discípulos estavam debaixo de uma palavra de obediência. E isso mostra para mim e para você que mesmo em obediência nós podemos passar por algumas adversidades. Me ajuda aí, olha para esse irmão e fala assim: mesmo na obediência você pode passar por algumas tempestades. Por quê? Porque a obediência não é a garantia de estarmos livres das tempestades da vida. Porque tem gente que pensa assim: não, se eu obedecer a Deus, está tudo certo. Irmão, se fosse dessa maneira, se a obediência fosse a garantia de que nós não teríamos adversidades, problemas e tempestades, todo mundo obedeceria, sim ou não? Qual é a grande diferença? É que alguns, mesmo em obediência e mesmo enfrentando adversidades, problemas, ainda assim eles permanecem fiel ao Senhor. E isso é o que faz a diferença. O que acontece nesse texto nos ensina lições profundas sobre fé, sobre medo e sobre a presença de Jesus em meio às lutas, em meio às adversidades da vida. Eu quero compartilhar com você, como sempre, 3 pontos para que a gente possa crescer em fé e em graça nessa noite, em nome de Jesus. Quem ainda está comigo diz amém. Aleluia. Primeira coisa, a obediência não nos isenta das tempestades.
Repete comigo aí, diga comigo: a obediência não me isenta da tempestade. Presta atenção, irmão. Foi Jesus que mandou os discípulos entrarem no barco. Os discípulos estavam debaixo de obediência. Foi Jesus que mandou os discípulos irem para alto mar, que Jesus iria depois. Os discípulos estavam debaixo de obediência. Ou seja, a obediência não é a garantia que nós estaremos livres, isentos de tempestades, de problemas, de adversidades. Muito pelo contrário. Mas pastor, então do que adianta obedecer a Deus? Talvez tenha alguém pensando. O que adianta, irmão, obedecer a Deus nesse sentido é que, embora a obediência não nos isente das tempestades, é na obediência que nós vemos Jesus entrar no nosso barco e nos livrar no meio da tempestade. É somente na obediência que nós viveremos a experiência de ver Jesus entrando dentro do nosso barco. Porque embora a obediência não nos livre dos problemas e das adversidades da vida, mas é através da obediência que Jesus entra no nosso barco, entra na nossa casa, na nossa família, e começa um processo de transformação e de restauração. Quem está me entendendo aí, diz glória a Deus. Enquanto isso, os discípulos, eles lutavam contra as ondas, porque o barco estava quase a afundar. Como eu disse, Jesus foi quem mandou eles entrarem no barco, ou seja, eles estavam debaixo de obediência, e mesmo assim enfrentaram ventos contrários. Porque talvez você está vivendo tempos tão difíceis, talvez você está vendo o barco da sua vida afundar e você naufragar, e você olha para a sua vida e você diz: eu estou fazendo tudo certo, eu estou obedecendo, eu estou fazendo as coisas, o que é que está acontecendo? Ei, se Deus não te livra da tempestade, é porque Ele quer usar a tempestade para te ensinar alguma coisa. Se Deus não te livra da tempestade, é porque Ele quer te livrar na tempestade e te ensinar lições poderosas no meio dela. Porque você consegue imaginar, irmão, Pedro, o único que andou sobre as águas. Ah, pastor, mas ele afundou. Pode até ter afundado, irmão, mas ainda assim foi o único que conseguiu dar alguns passos sobre as águas, a não ser tirando Jesus. Ou seja, é no meio da tempestade que nós vivemos as nossas maiores experiências com o divino. É no meio da tempestade que nós vivemos as maiores experiências. A obediência não nos isenta da tempestade, mas nos garante que não iremos afundar no meio do processo. Embora a obediência não nos livre da tempestade, mas é a garantia de que nós não iremos afundar. Olha para esse irmão que está do lado, dá uma chacoalhada nele e fala assim: a obediência é a garantia que você não vai afundar, que você não vai parar, que você não vai desistir, que você não vai retroceder. É a obediência. Quem está entendendo diz aleluia. Tempestades não são sempre resultado de erro. Às vezes elas fazem parte do plano de Deus para o nosso crescimento. Nem sempre, irmão, as tempestades da vida vêm por consequência de alguma coisa que fazemos. Na maioria das vezes sim, mas nem sempre. Às vezes, irmãos, as tempestades fazem parte de um propósito soberano de Deus, para que nós possamos aprender lições e entender coisas incríveis que nós não entenderíamos de outras maneiras. Deus é poderoso em todos os seus caminhos. Deus é poderoso em todos os seus caminhos. Estar no lugar certo, com o coração certo, ainda pode nos levar a tempestades intensas, mas com os propósitos eternos. Eu posso estar no lugar certo, com o coração certo, e ainda assim viver tempestades intensas, mas essas tempestades, elas vêm para cumprir um propósito de Deus, que vão me levar a novos níveis, que vão me levar a novos lugares, que vão me abrir portas extraordinárias, que vão me preparar para poder estar em lugares extraordinários, que vai me fazer ser uma pessoa melhor. As tempestades da vida nos preparam, nos conduzem para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não desista no meio da tempestade. Não desista, não pare no meio da tempestade. Porque às vezes a gente tem aquela sensação que a vida de todo mundo é mais fácil que a nossa. Sim ou não? Principalmente depois que criaram um negócio chamado Instagram. Só tem coisa boa no Instagram, irmão, sim ou não? Você abre lá, irmão, só tem gente postando. É foto de comida, é foto de viagem, é foto de conquista. É a pessoa indo para a China, para a Lua, para Marte, para Plutão. É a pessoa indo para todo canto. E aí quando a gente olha para a nossa vida, a gente fala: meu Deus, que sem graceira é essa? Que miséria é essa? Que Deus tem contra mim que não é possível?
que eu estou vendo nesse Instagram todo mundo viajando, todo mundo feliz, todo mundo de bem com a vida, todo mundo legal, todo mundo tudo, e eu nada. Deus tem alguma coisa contra mim. E aí nós entramos em um grau de comparação, em um nível de comparação, e a gente começa, é igual o ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas é porque a grama do vizinho é artificial, irmão. É aquela que fica verde sempre. Não tem vida, só tem cor, mas não tem vida. E é exatamente isso que a gente encontra, irmão, quando a gente decide fazer um paralelo nas redes sociais. Ninguém posta que a vida está ruim. Ninguém posta, olha, está tudo dando errado para mim. Ninguém, irmão. É tudo coisa boa. Mas a pergunta é, será que não tem coisa ruim? Será que não tem dificuldade? Será que não tem problema? Será que os filhos dos vizinhos são obedientes? É só o nosso que parece uns... Não vou nem falar. Não, irmão. Será que é só os nossos filhos que dá birra na hora de passar no caixa do supermercado, se joga no chão e fala que quer a bola? Não, irmão. O dos outros também, ele só não posta. Olha aqui, meu filho, fazendo malcriação. Gente, dá um like aí. Ninguém faz isso. Só posta quando está de banho tomado, cabelo penteado e perfume passado. É como diz o ditado, né, irmão? O filho quando está bonitinho, de fralda trocada, todo mundo quer, né? Mas cagou, cadê o pai dessa criança? Cadê o pai? Cadê o pai? Pai, vem cá pegar esse menino. Por quê? Porque ninguém quer. Irmão, nós precisamos entender que todo mundo passa por tempestades, que todo mundo passa por luta, que todo mundo passa por dificuldade. Ei, todo mundo passa por vontade de parar, de desistir. Todo mundo olha para a sua própria vida e não encontra sentido. E a gente fica perguntando, mas pastor, por que disso? É para você não gostar demais da vida e achar que a vida é só isso que está aqui. É para você entender que por mais que você tenha, por mais que você conquiste, por mais que você viaje, por mais que você conquiste níveis incríveis, ainda vai ter um sentimento de falta dentro de você, que você vai entender, isso aqui só pode ser preenchido com Jesus, isso aqui só vai ser preenchido com a vida eterna, isso não pode ser preenchido nessa vida. E Deus fez isso de propósito, para que a gente não perca o real sentido da vida. Tempestades, lutas, dificuldades fazem parte da vida de todos, irmãos. A diferença, essa semana alguém me perguntou, pastor, como é que eu faço para eu viver com essa convicção da felicidade, da alegria? Eu falei, olha, tem duas situações, tem a felicidade, tem a alegria. A felicidade é algo interno, é a convicção da salvação. Até naquela semana nós estávamos lendo Salmos, e Salmos diz assim, restaura-me a alegria da tua salvação. Irmão, a maior alegria que alguém pode ter, é que o seu nome está escrito no livro da vida, e a gente saber que a gente é salvo, porque do restante tudo vai passar, do restante tudo vai acabar. Então nós nunca iremos encontrar felicidade em absolutamente nada que essa vida propõe. Você vai lá e compra um carro novo, e por uma semana você fica feliz, alegre, e você limpa, e você, o carro, vai passando uma semana, 2, 3, um mês, você já olha para o carro, você fala, aí irmão, as pessoas que não entendem, elas começam a viver atrás de uma coisa e outra, atrás de uma coisa e outra, tentando preencher o vazio que tem dentro de si. Mas esse vazio é do tamanho de Deus. O que é que você pode colocar no lugar desse vazio que vai preenchê-lo? Esse sentimento de que parece que tem horas que está ruim, parece que eu estou meio frustrado, irmão. Todo mundo vive e passa por isso. E quando esse sentimento chega aqui, o que eu devo fazer, pastor? Eu devo olhar para a eternidade e dizer, eu não sou daqui, eu não vim para ficar. Os meus olhos, a minha esperança está no meu Senhor, porque Ele vive, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador. Então está tudo bem, se um dia ou outro eu acordo meio triste, se um dia ou outro eu acordo parece que sem esperança, sem sentido, mas é quando eu olho para a eternidade, irmão, que eu lembro que eu ainda posso estar triste por alguma razão, mas ainda assim, irmão, a minha felicidade é permanente, porque a minha felicidade está na salvação do meu Deus. A alegria, irmão, ela é momentânea. A hora eu fico alegre, a hora eu fico triste. Quando a coisa dá certo eu fico alegre, quando a coisa dá errado eu fico triste. Mas eu sou feliz em todo o tempo, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu estou esperando, como a canção diz, como eu espero o dia em que eu o verei face a face, em que eu verei a face do meu amado. E é somente nesse dia que as nossas expectativas serão totalmente concluídas, que as nossas expectativas serão totalmente preenchidas. Quem está me entendendo diz amém. Segunda coisa que eu quero falar com você, Jesus chega
no tempo certo. Jesus chega no tempo certo e ele diz: sou eu. No meio da tempestade, a hora que o barco parecia que ia afundar, Jesus aparece andando sobre as águas e ele diz: tenham coragem, porque sou eu. Jesus vem na hora mais escura da noite. O texto diz que era a quarta vigília da noite. A noite é dividida por 4 vigílias, das 6 às 9, primeira vigília das 9 à meia-noite, segunda vigília da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília das 3 da manhã às 6 da manhã, quarta vigília. Ou seja, Jesus vem andando sobre as águas, irmão, entre 3 e 6 da manhã. Eu acredito que entre 3 e 4 e pouco por ali, porque não tinha amanhecido ainda. Isso nos lembra novamente o texto, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas a Bíblia diz que quando Jesus manda eles entrarem no barco, era no final da tarde do dia anterior. E eles passaram, irmão, todo esse tempo no meio das ondas, no meio da tempestade. Ei, eu não sei quanto tempo as ondas estão batendo no seu barco. Eu não sei há quanto tempo as ondas estão batendo no seu barco. E talvez você se encontra como Pedro, como os discípulos, desesperado, a ponto de perder a própria vida, a ponto de entender que vai afundar, que vai naufragar, e você está tentando encontrar uma saída. Mas ei, a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas, e os discípulos estavam desesperados, porque achavam que o barco ia afundar, e eles iam morrer. Mas existia, eu li um tempo atrás, que existia um mito naquela época, que quando a pessoa estava perto de morrer, ele via um fantasma vindo na direção dele, de branco. E aí a Bíblia diz que Jesus anda sobre as águas, vestido de branco. Você imagina os discípulos pensando, eles já estavam com medo de morrer, agora eles olham para lá, para o horizonte do mar, o mar balançando, eles veem Jesus, ou seja, um homem de branco andando. A última pessoa que eles pensaram, irmão, que era Jesus. Eles pensaram, tanto é que o texto diz que eles pensaram que era um fantasma. E eu quero dizer para você, irmão, que não importa qual é o nível da tempestade que você está enfrentando, não importa qual é o nível da dificuldade, da adversidade que você está vivendo, Jesus nunca vai abandonar você. Jesus nunca vai desamparar você. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Jesus nunca vai te deixar. E é na hora mais escura da noite que ele aparece, porque tem um ditado que diz que a hora mais escura da noite é 1 minuto antes de começar a amanhecer. Na hora mais escura da noite, Jesus se revela e vem andando sobre as águas. O texto diz que a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A presença de Jesus muda o cenário do medo para a coragem, porque agora quando Jesus chega e diz: ei, não tenha medo, sou eu. Pedro olha, Pedro estava gritando, desesperado, achando que ia morrer. Pedro olha e diz: se é você, manda-me ir ter andando sobre as águas contigo. Do medo à coragem, isso é o que a presença de Jesus pode fazer na nossa vida. Do medo à extrema coragem. Antes de Jesus chegar, Pedro estava gritando, desesperado, mas quando vê Jesus, ele é tomado de uma coragem, a ponto de sair do barco no meio da tempestade. Você imagina, irmão? A tempestade estava quase afundando o barco. Que coragem é essa que Pedro tem de deixar o barco? O barco estava quase afundando. Você consegue imaginar o tamanho das ondas? Mas quando ele vê Jesus e ele reconhece que é Jesus, ele sai do barco e ele vai agora para talvez o lugar mais perigoso, que era a própria água, o próprio mar, e começa debaixo de uma palavra a andar sobre as águas. Jesus pode parecer distante, mas ele sempre vem e a sua presença dissipa o medo. Não tenha medo, independente o nível que está a tempestade que você se encontra. Não perca as esperanças, não importa o nível da tempestade que você está enfrentando. Você não está sozinho. Seja a boca de Deus, aí olha para esse irmão e fala assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. Terceiro, não tire os olhos de Jesus. Pedro desceu do barco olhando para Jesus. Você consegue imaginar? Pedro disse assim: ó, se for o Senhor, manda-me ter contigo. Jesus disse: vem. Você consegue imaginar Pedro olhando, segurando na borda do barco, olhando para Jesus? Será que eu vou mesmo? Jesus, posso ir? Olhando para Jesus. E a Bíblia diz que ele sai do barco
E enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando sobre as águas. Agora você consegue imaginar as ondas batendo, querendo afundar o barco, as ondas agora batendo no próprio Pedro, e Pedro olhando para Jesus. Mas a Bíblia diz que em algum momento, Pedro começa a reparar nas ondas que estavam ao seu redor. E a Bíblia diz que Pedro então se distrai com as ondas. Pedro tinha uma palavra de Jesus: venha. E enquanto ele anda olhando para Jesus, ele anda sobre as águas, e o efeito da tempestade não pode atingi-lo. Mas no momento em que ele tira os olhos de Jesus e começa a colocar os olhos nas ondas, na tempestade, a Bíblia diz que ele começa a afundar. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele fez o que nenhum ser humano na história pôde fazer até hoje, que é andar sobre as águas. Nossos problemas tomam proporções gigantes quando tiramos os olhos de Jesus. Antes Pedro estava no barco que estava afundando, agora o Pedro começa a afundar. Antes Pedro estava no barco que estava afundando, e aí ele, debaixo de uma palavra, sai do barco. Mas como ele tira os olhos de Jesus, agora não é o barco afundando, agora é o próprio Pedro afundando no meio do mar. Porque quando nós tiramos os olhos de Jesus, os nossos problemas, eles tomam proporções gigantescas. Não importa o que aconteça, não tire os olhos de Jesus. Não importa o que aconteça, não pare de olhar para Jesus. Não importa o que aconteça, não tire os seus olhos de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Pastor, meu casamento está mal, está afundando, não tire os olhos de Jesus. Minhas finanças, pastor, está desabando, não tire os olhos de Jesus. Pastor, é a minha empresa, está mal, não tire os olhos de Jesus. Pastor, a minha saúde está piorando, não tire os olhos de Jesus. Não importa o que aconteça, não tire os olhos de Jesus. Não importa o nível da tempestade, não importa o nível da adversidade, continue olhando para Jesus. Pedro se distraiu com as circunstâncias, e a circunstância naquele momento era uma tempestade severa. O que tem distraído você, o que tem feito você tirar os olhos de Jesus? Porque na caminhada cristã, irmão, ao longo do tempo nós vamos nos distraindo com as coisas, e a gente vem para Jesus e é aquele fogo, aquele primeiro amor, e a gente ama Jesus, e a gente entende que Jesus é a razão da nossa vida, e a gente vai vivendo, e daqui a um pouco a gente vai, como um relacionamento, se a gente não cuida, a coisa vai esfriando, a coisa vai se dissipando. O que é que tem feito você tirar os olhos de Jesus? O que é que tem distraído você? Seu trabalho, sua empresa, seus negócios, seus compromissos, seus afazeres. O que é que tem distraído você? O que é que tem distraído a mim? O que é que tem nos feito tirar os olhos dele? Porque, irmão, qualquer pessoa que tirar os olhos de Jesus vai afundar. Qualquer pessoa que tirar os olhos dele vai afundar. E o diabo não quer destruir você, ele só quer distrair você. Foi o tempo, irmão, que o diabo lutava para destruir o crente, dava trabalho demais. Ele entendeu ao longo do tempo que distrair é melhor que destruir. Então agora ele trabalha para nos distrair. E ele nos faz distrair olhando para a tempestade, olhando para a dificuldade, olhando para o problema, às vezes olhando para o sucesso, olhando para aquilo que deu certo. Irmão, não importa o que aconteça, se está tudo dando certo, olhe para Jesus. E se nada está dando certo, continue olhando para Jesus. Foi tirando os olhos de Jesus que Pedro começa a afundar. Talvez você se sente como Pedro, afundando em meio às tempestades da vida. A Bíblia diz que Pedro grita: Jesus, salva-me. E aqui eu acho incrível algo no texto, porque a Bíblia diz que quando Pedro começa a afundar, ele grita. Diga comigo, Pedro grita. Mas a gente grita para poder chamar a atenção de quem está longe, sim ou não? Sim ou não? Porque imagina, se eu for falar com a pastora aqui, eu não vou gritar. Vou falar, ô meu amor, tudo bem? Agora se eu for falar, por exemplo, com o João que está lá atrás: ô João, está me ouvindo aí? Porque quando a pessoa está longe, a gente... Me ajuda aí. Quando a pessoa está longe, a gente... Quando a pessoa está perto, a gente... Fala normal. O texto diz que
Pedro grita: Jesus, salva-me! A ideia parece que Jesus vai sair correndo em direção a Pedro, mas o texto diz que Jesus estende a mão para Pedro. A tempestade fez Pedro imaginar que Jesus estava longe, mas a Bíblia diz que quando Pedro gritou, Jesus só fez assim, ó, estendeu a mão. Deixa eu dizer algo para você, irmão, não importa o nível da tempestade, Jesus não está longe de você. Não importa o nível do ataque, não importa o nível do problema, não importa o nível de tudo que possa estar dando errado, Jesus está a um passo de distância de você. Ele só precisa que você o chame. Às vezes a gente olha tanto para as coisas, a gente se distrai tanto com as coisas, se distrai com as coisas que estão dando certo, se distrai com as coisas que estão dando errado, que a gente perde Jesus de vista. E foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus não estava longe, Pedro só havia perdido Jesus de vista no meio da tempestade. E por achar que Jesus estava longe, Pedro grita, mas Jesus estava mais perto do que Pedro imaginava. Seja um profeta de Deus aí, olha para esse irmão e fala assim: Jesus está mais perto do que você imagina. Jesus está mais perto do que você imagina. Não importa o tamanho da sua dor, do seu problema, do seu desânimo, Jesus está perto, de braços estendidos. Ah, pastor, mas sabe o que é? Eu estou desanimado. Esse dia um casal me procurou: pastor, estou desanimado, nós vamos sair da igreja. Eu falei: irmão, mas está desanimado com a igreja? Não, pastor, que é isso? Eu falei: está desanimado com alguma coisa dentro da igreja? Não, pastor, jamais, a gente gosta. Ué, o que a igreja tem a ver, irmão, com a sua frustração? O que a igreja tem a ver com as suas maus escolhas, com os seus maus acertos? O que Jesus tem a ver? E a gente começa a transferir a responsabilidade para Jesus. Ei, porque quando a gente se distrai com as coisas, quando a gente se distrai, não importa se é com coisa boa ou ruim, a gente perde Jesus de vista. E quando a gente perde Jesus de vista, a gente perde o referencial que a gente tinha. Não importa o que aconteça, continue olhando para Jesus. Estou desanimado, pastor. Pode ficar desanimado, irmão, só não deixe de olhar para Jesus. Eu estou cansado, pastor. Irmão, pode estar cansado, só não deixe de olhar para Jesus. Pastor, meu casamento está quase acabando. Pode estar quase acabando, irmão, mas continua olhando para Jesus, porque Ele é a cura que você precisa. Pastor, os meus negócios estão indo mal. Irmão, continue olhando para Jesus, porque Ele é a solução para todas as coisas. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Nele está tudo aquilo que nós precisamos. Não importa o tamanho da sua dor, do seu problema, do seu desânimo, Jesus está perto, de braços estendidos. Não tema a tempestade, tema perder Jesus de vista no meio dela. Porque, irmão, você pode enfrentar a tempestade que for, a dificuldade que for, se os seus olhos continuarem olhando para Jesus, você não vai desanimar, você não vai parar. Se os seus olhos continuarem olhando para Jesus, não importa o que aconteça, você estará de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele tem um recomeço no meio da tempestade. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece que não vai dar certo, quando tudo parece que é o fim, Ele tem um recomeço no meio da tempestade. E Ele pode fazer milagres em nosso favor. O texto termina dizendo que Jesus levanta Pedro e diz para ele: por que você teve pouca fé? Por que você duvidou? E a Bíblia diz que Jesus pega Pedro e leva ele de volta para o barco. E quando Jesus entra no barco, a tempestade se acalma. Talvez você está pensando em parar, em desistir. Talvez você está tão frustrado, desanimado, que a tempestade pegou você e você se distraiu e tirou os olhos de Jesus. Deixa eu dizer algo para você, irmão. Não desista. Jesus está andando em sua direção. Não desista. Jesus não abandonou você no meio da tempestade. Não desista. Jesus está caminhando em sua direção, e Ele vai te levar de volta para o barco.
E deixa eu dar uma boa notícia para você, irmão. O barco que Jesus está não afunda, não importa o que aconteça. O barco que Jesus está não afunda. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo, que nós possamos entender que o Senhor tem um tempo novo para nós. Um tempo de recomeço, um tempo de graça, um tempo de favor. Pai, que o Senhor sonda agora, Pai, cada coração, Pai, que talvez está cansado, desanimado, triste, abatido. Pai, o Senhor é a nossa força, o Senhor nos renova, o Senhor nos sustenta, o Senhor, Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais. E eu oro agora, Pai, que o Senhor venha com bálsamo sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre as famílias, sobre cada pessoa, Pai, sobre cada líder, sobre cada GC, que haja um tempo novo, que haja um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de paz e de cura sobre nós, e que nós possamos entender, Pai, que o nosso descanso está no Senhor, que a nossa alegria está no Senhor, que o nosso refrigério está no Senhor, que é somente no Senhor que nós encontraremos a verdadeira felicidade, que é somente no Senhor que nós encontraremos a verdadeira verdade para as nossas vidas. Espírito Santo, eu declaro um tempo novo sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda Jesus bem forte. Celebre ao Senhor. Olha para quem está do teu lado. Fala assim: Deus tem um recomeço, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da adversidade. Diga para essa pessoa: não desista, não é o fim. Diga para ela: Jesus está a apenas um passo de distância, e Ele já estendeu a mão para você. Quem crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.